Bem-vindo ao canal Sinopse de Filmes. Mas antes de iniciar, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Hoje vamos falar sobre Rastros de um Sequestro, título pelo qual o filme ficou conhecido no Brasil. Um thriller psicológico sul-coreano lançado em 2017, dirigido por Jang Hang-jun e estrelado por Kang Han-eul, Kim Moo-yeol, Moon Sang-kim e Na Young-hee. E já adianto uma coisa, este não é apenas um filme de suspense. É uma história construída para fazer o espectador duvidar de tudo o que vê. Tudo começa quando o jovem Jin-seok se muda com sua família para uma nova casa. A mudança parece representar um novo começo, mas logo nos primeiros dias, algo estranho chama sua atenção. Existe um quarto trancado. Ninguém entra, ninguém fala sobre ele. E durante a noite, sons misteriosos parecem vir daquele local. O desconforto cresce. A casa passa uma sensação estranha, quase como se escondesse um segredo. E aqui já aparece uma das grandes qualidades do filme. O diretor cria uma atmosfera de tensão usando elementos simples. Não são monstros nem sustos exagerados. É aquela sensação constante de que existe algo errado acontecendo bem diante dos nossos olhos. Mas o verdadeiro pesadelo começa quando Yoo Seok, irmão mais velho de Jin Seok, é sequestrado. Tudo acontece de forma rápida e violenta. Homens desconhecidos surgem do nada e o levam embora. A família entra em desespero. Os dias passam. As buscas não encontram respostas. E quando a esperança parece desaparecer, algo inesperado acontece. 19 dias depois, Yoo Seok retorna para casa. Vivo, sem grandes ferimentos, mas completamente diferente. Ele afirma não se lembrar de nada do que aconteceu durante o período em que esteve desaparecido. No início, todos tentam aceitar essa explicação. Afinal, uma vítima de sequestro poderia realmente estar traumatizada. Mas Jin Seok começa a perceber detalhes perturbadores. O irmão age de forma estranha. Alguns hábitos mudaram. Certas reações não parecem naturais. E quanto mais ele observa, mais cresce a sensação de que aquela pessoa não é exatamente quem aparenta ser. A partir daí, a narrativa acelera. Jin Seok começa a investigar sozinho. Ele passa a seguir pessoas suspeitas, escuta conversas escondido, questiona atitudes da própria família. E cada descoberta aumenta ainda mais o mistério. É nesse momento que o filme demonstra por que conquistou tantos fãs do gênero suspenses ao redor do mundo. O roteiro faz algo brilhante. Coloca o espectador dentro da mente do protagonista. Nós enxergamos apenas o que ele enxerga, sabemos apenas o que ele sabe, e por isso ficamos tão confusos quanto ele. A sensação é quase claustrofóbica. Você tenta montar o quebra-cabeça, mas sempre parece faltar uma peça. Então surge uma revelação, depois outra, e mais outra. Cada resposta gera novas perguntas. O que parecia ser apenas uma história sobre um sequestro começa a se transformar em algo muito mais complexo, muito mais sombrio, muito mais emocional. Sem entregar detalhes importantes do desfecho, podemos dizer que Jin Seok acaba descobrindo que sua própria realidade talvez não seja exatamente aquilo que ele acredita. E é justamente aqui que o filme muda completamente de direção. Aquilo que parecia um thriller criminal se transforma em um intenso drama psicológico sobre memória, culpa e trauma. O mais interessante é que quando as explicações começam a surgir, o espectador percebe que várias pistas estavam espalhadas pela história desde o início. E essa é uma curiosidade fascinante sobre o filme. O diretor Jang Hang-jun construiu a narrativa como um grande quebra-cabeça. Muitas cenas aparentemente simples escondem informações importantes que só fazem sentido quando olhamos para a história completa. Por isso, muita gente reassiste ao filme pela segunda vez apenas para encontrar os detalhes que passaram despercebidos.
Outro aspecto que chama a atenção é a atuação de Kang Han-neu. Durante boa parte do filme, ele precisa transmitir medo, insegurança, paranoia e desespero ao mesmo tempo. E consegue fazer isso de maneira extremamente convincente. É impossível não sentir a angústia do personagem enquanto ele tenta entender o que está acontecendo ao seu redor. A fotografia também merece destaque. Os ambientes escuros, os corredores silenciosos e a iluminação fria criam uma sensação constante de desconforto. Mesmo nos momentos mais tranquilos, existe aquela impressão de que algo ruim está prestes a acontecer. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas consideram Rastros de um Sequestro um dos thrillers psicológicos mais subestimados do cinema sul-coreano. Outra curiosidade interessante é que o filme ganhou enorme popularidade internacional após entrar no catálogo da Netflix. Muitos espectadores descobriram a produção sem grandes expectativas e acabaram sendo surpreendidos pelas reviravoltas da história. Aliás, existe uma recomendação que costuma aparecer entre os fãs do filme: assistir sem pesquisar nada antes. E faz sentido. Quanto menos você souber, maior será o impacto das descobertas ao longo da trama. Mas o que realmente torna essa história especial não são apenas os mistérios. É a mensagem escondida por trás deles. Porque, no fundo, o filme fala sobre as marcas deixadas pelo passado. Sobre como algumas lembranças podem ser tão dolorosas que nossa própria mente tenta escondê-las. Sobre pessoas que carregam culpas impossíveis de apagar. E sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para voltar à superfície. Quando os créditos finais aparecem, o sentimento não é apenas de surpresa, é de reflexão. Você percebe que não estava assistindo apenas a uma investigação sobre um desaparecimento. Estava acompanhando uma história sobre memórias quebradas, traumas profundos e as consequências que certas escolhas podem provocar ao longo da vida. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas, porque monstros podem ser derrotados, criminosos podem ser presos, mas algumas lembranças, essas permanecem para sempre. Comente, dê seu like e inscreva-se no canal.